Olá, eu sou Paula Dalmolin, diretora da Artise, e este é o ArteseCast, um podcast criado para ouvir as histórias de arquitetos e designers que emprestam conhecimento, talento e seus estilos de vida para os espaços que vivemos. A nossa entrevistada de hoje é uma mulher entusiasmada e corajosa, que coloca em prática todos os seus sonhos. Ela não é arquiteta, nem designer, mas trabalha lado a lado destes profissionais há mais de 15 anos. Mãe da Duda, apaixonada, empresária, relações públicas, comunicadora, inquieta e super criativa, ela está sempre à frente de novos projetos que movimentam esse mercado, gerando conexões entre arquitetos, designers e diferentes marcas. Para ela, o frescor das novas ideias é precioso. Apesar de ser desafiador, Lara está sempre valorizando os profissionais do segmento com inovação. Seja uma exposição de fotos, uma gravação de uma série, um lançamento de uma revista, um podcast, uma competição gastronômica, mas ela também tem outros projetos além da arquitetura. Hoje vamos descobrir juntos quais são eles e é com enorme alegria que recebo neste episódio de estreia Larissa Fernandes. Lari, nossa Lari, bem-vinda, Lari. Obrigada, Paulinha, obrigada. Primeiro, eu preciso contar para todo mundo que você é RP da Artise, né? Uma das idealizadoras desse projeto, minha grande parceira. Então, queria te agradecer por toda a dedicação, empenho, trocas ideias. E queria agora que você me contasse um pouquinho da sua história. Da onde que você começou, como você chegou até aqui. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar com você em todos os projetos, né? Nos saltos que a gente dá por aí, né? Então, Paula chamou, a gente tá indo, né? Eu adoro os seus desafios, adoro as suas ideias. E estar com você nesse momento, nossa, é muito bom. Então, vamos começar. Bom, eu venho da área de show business, né? Eu fazia produção de show antes, né? E quando eu fiz a faculdade de Relações Públicas, foi voltada para esse mercado, né? Tanto que eu já trabalhava, enfim. E fiquei bom tempo, né, trabalhando nessa área. E aí, muita noite, né? Eu trabalhava muito à noite, eu mexia com muito dinheiro, isso nem sempre era muito seguro, né? Passei por algumas situações, enfim. Até o meu pai ficar doente e, né, passar por um período longo aí, precisando de muita dedicação. Aí eu naquele vai, não vai, e não dormi, trabalho, não sei o quê. Eu recuei, no primeiro momento, para cuidar dele, que precisava de ajuda. Aí, quando ele acabou partindo, eu falei, não quero mais. Aí eu tive a oportunidade de ir para Itu, numa loja de planejados em Itu, porque eu e o dono dessa loja trabalhava numa ONG aqui em Campinas, fazia trabalhos voluntários juntos. Aí ele falou assim, vamos para lá, vamos lá, vamos fazer relacionamento com os profissionais. Eu falei, como assim, né? Tipo, não conhecia esse universo. Aí ele falou, olha, é uma coisa que está começando a acontecer bastante, né? Isso, né? Falando de 15 anos atrás, um pouquinho mais. E aí ele me deu esse desafio. E aí eu fui criando as ações, as ideias, aquilo foi acontecendo, a loja foi se destacando muito, porque na época era só eu que fazia lá, né? Então eu comecei isso lá também, aí eu levei para Sorocaba, e aí eu tive um momento que depois ainda parei, casei, fui morar em Bauru, fui ter minha loja em Bauru. Aí, quando eu voltei para Campinas, a mesma pessoa virou para mim e falou assim: vai fundar uma associação. Vamos lá? Eu falei: bora. E foi aí que eu comecei. Fiquei um período na associação, que foi uma grande escola para mim, que foi muito bom, né? Ter participado desses anos todos da associação, porque ali eu falo isso para todos, assim, eu tive o privilégio que nenhuma outra profissional da minha área teve, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com empresas, com as pessoas que tinham empresa há muitos anos na cidade, que tinham uma bagagem muito grande, né? Incluindo a Artes, né? Que vinha, né, desde lá de trás. E aí eu fui
simplesmente aprendendo cada gesto, cada passo que a faculdade não me ensinou, né? Inclusive do nosso mercado, dos nossos profissionais. Então, para mim, foi realmente a grande escola. Ô, Lari, da sua história tem vários pontos que me interessam. Esse hiato que você viveu, tipo, entre fazer eventos, né, e cuidar do seu pai, como é que foi esse momento para você, pessoal mesmo, de tipo, você sentia que você estava abrindo mão da sua carreira ou já estava no momento de carreira que já não estava muito legal, então foi meio... Na verdade, foi um período bem longo, né, Paula? Eu tive que ficar com meu pai 1 ano praticamente. Né? Então, assim, foi muito doloroso, né? Meu pai ficou acamado, sem movimento, foi muito difícil. Então, a família teve que se voltar para ajudar. Né? Então, assim, os meus irmãos, o mais velho, o mais novo, saíam para trabalhar. Meu pai tinha sócio, meu pai era dono de empresa, tal. Houve outro episódio ruim nesse meio do caminho, o sócio do meu pai, enfim, que complicou um pouco as coisas. A gente teve que se virar. E então a gente se dividia entre eu, minha mãe, uma enfermeira e meus irmãos saindo para trabalhar e a gente. Então, assim, a gente não dormia. Então, E todos nessa época ainda moravam juntos? Não, meu irmão era casado e meu irmão caçula tinha só 15 anos. Ele morava. Então, assim, eu estava na minha mãe, né? Eu morava ainda com a minha mãe, eu tinha 25 anos. Eu morava com a minha mãe, trabalhava, mas eu morava lá nos meus pais ainda. E todo mundo teve que parar. Então, assim, nesse movimento, né, e o cansaço que foi extremo, e, né, e claro, toda a aprendizagem, né, assim, foram 4 meses direto dentro de hospital, eu dormindo, né, então, assim, você para pra pensar, né, fala, tipo, e aí, depois, como é que vai ser, né? Aí eu decidi que eu não queria mais, né? Eu falava assim, não quero mais essa vida louca, porque era vida louca mesmo, né? E esse episódio teve alguma relação com você trabalhar em projetos sociais? Eu sempre trabalhei em projetos sociais, porque eu gosto muito, né? Hoje eu não trabalho tanto porque eu não tenho tempo. Mas assim, antes eu tinha mais tempo. Então eu cresci trabalhando 14, 15 anos, eu sempre participei de ONG, né, de uma ONG, né, especial em Campinas. Minha prima também é diretora, foi diretora dessa ONG. Então eu fazia muito trabalho com as crianças, eu ia para feira, eu ia, enfim, cuidava, eu estava muito envolvida. Só que também a gente fazia essa ONG, apesar dela ser uma ONG espírita, ela também tinha era voltada para o budismo. Então a gente fazia yoga, fazia muita coisa, era muito bom. Então, tá muito bom, gente. Enfim, mas eu sempre que eu podia, né, eu estava presente em projetos dessa associação, né, dessa ONG em especial. Então nunca houve uma idealização no sentido, tipo assim, eu vou seguir nesse caminho. Foi Não. tipo assim, preciso sair disso e essas oportunidades... Ganhar dinheiro, né? Preciso voltar a trabalhar. Eu tava mais de 1 ano parada. Falei, gente, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso me sustentar. Sim. Eu E tinha como feito foi essa volta para um outro mercado, assim? Na hora que você chegou lá, qual foi a sensação? Porque eu imagino que quando você trabalha no show business, né, tem uma outra dinâmica, você acaba sendo mais empreendedora, né, do seu próprio negócio, mas daí é a primeira vez que você tem que entrar ali num universo corporativo, né? Vamos dizer assim, sim, né? Como que foi essa adaptação? A primeira, assim, comparação, porque é impossível não comparar. Como eu cuidava de tudo que era do artista, desde a hora que contratava até o final do show, camarim, checklist, necessidades, o que fazer de diferente, era uma estrela, a gente tinha que receber e tal, não sei o quê. Foi assim que eu adaptei no trabalho, que eu entendi e falei, bom, eu acho que é por aí. Quando ele me explicou, na verdade, né, como que era esse universo, né, eu falei, é mais ou menos igual a isso. Então, assim... Como nós temos que tratar esses exatamente, profissionais como grandes artistas, né? Exatamente. Então, assim, falei, então vai ser tranquilo, porque eu já estava muito acostumada.
vários shows, muitos camarins, muitas exigências e coisas impossíveis até. Sim. Né? Então, assim, eu brinco sempre, eu conto que até areia de praia eu já tive que colocar aqui em Campinas dentro de camarim. Então, tá tudo certo, não tem o que eu não faça, né? Mas é mais ou menos isso. Olá, Ari. E em diversos momentos na sua apresentação, eu trouxe, acho que a palavra inovação e ideias e uma pessoa super inquieta, né? Como que é esse processo para você, assim, né? Tipo, da onde vem a demanda, a inspiração, referência? Ou é inexplicável? Eu já tinha... Você não usa isso contra mim depois, hein? Bom, quando eu comecei a trabalhar na área de show business, eu tinha um dono da casa noturna na época, ele era terrível, extremamente criativo e tipo, não existe não, sabe? Então, quando algo ia acontecer, eu falava assim, mas Zé, é isso? Ele, não quero saber. Ele falou assim, se vira, cria, eu só quero o negócio pronto. Eu não quero saber o que você vai fazer. Você precisa resolver isso, porque você é responsável, né, sobre isso. E aí eu tinha que me virar. E tinha que me virar mesmo, porque não tinha outra saída. E eu fui meio que aprendendo primeiro a criar sob pressão, que é um pouco diferente, né? Para você criar, você precisa estar em paz, você precisa ter um tempo para pensar, você precisa, né, para pensar, para conseguir evoluir. Mas primeiro eu aprendi a criar sob pressão, que é uma coisa que, né, não combina muito, né? É, mas eu acho que hoje em dia, nesse mundo contemporâneo que a gente vive, esse tempo, né, ele acabou. A gente tem que sentar e a gente tem que ter soluções, né, Sim, rápidas, sim. assim. E isso, e eu sempre fui muito criativa, muito. Eu prefiro a parte até da criação do que de executar. E qual que é o grande projeto, assim, que você se orgulha até aqui, das coisas que você criou? Ah, Duda. Eu acho que esse é meu maior projeto. Eu gosto de tudo que eu fiz, assim, tudo que eu fiz com muito amor, sempre. Para todos que eu trabalho, que eu represento, não tem aquilo que fala, olha, às vezes tem as coisas que não deram certo, né? Ok, mas valeu a pena mesmo assim para saber o que não deu certo. Mas eu acho que, vamos falar de um grande marco, né? Foi quando eu estava no começo da minha empresa, eu precisava apresentar algo inovador, porque eu tinha um certo tempo e eu precisava me destacar, né? Estou aqui, porque eu concorria já com grandes nomes que já tinham no mercado há muito tempo, já estavam. Né? Isso era uma discussão, né? Aí eu fiz, primeiro ano eu fiz o outdoor, que foi uma coisa legal. Mas esse momento, só para eu me situar, você saiu da associação, que é a Ascend. Sim, isso. E foi abrir a sua empresa própria. Sim, eu saí da Ascend, né? Depois. Já com essa expectativa de abrir a sua própria empresa. Sim. Já isso, na verdade, essa ideia já surgiu dentro da Ascend. Foi quando eu resolvi sair e começar. E aí eu fui indo. Claro que o começo é bem complicado para todo mundo e eu fui ganhando um certo fôlego. Daí, claro, para que eu pudesse ser vista, eu tinha que criar algo diferente. Aí, no primeiro ano, na verdade, já fazia acho que uns 3 anos que eu estava com a minha empresa. Eu fiz a outdoor na cidade, que na época ninguém fazia, tal. Foi legal. A repercussão foi muito boa, foi bacana. Mas aí, o ano seguinte, eu fiz a exposição no Shopping Galeria, que foram 47 profissionais, se eu não me engano. Com as fotos de projetos de profissionais. Isso, pelos corredores, né, do Shopping Galeria, que é um shopping super bacana aqui, né, super alto padrão. E eu tive muito apoio de todos os lojistas, né, eu vim de bastante cota de patrocínio, a maioria dos lojistas entraram. Foi muito legal. A festa foi sensacional e a exposição realmente foi um diferencial. Aí falou assim, olha, ela está aqui, ela realmente pode fazer a diferença, entendeu? Foi aí que as coisas começaram a abrir. E não posso deixar de mencionar também que quando eu comecei a Casa da Baronesa,
Eu comecei dentro da Campinas Decor 2015. E a Sueli e a Estela foram minhas madrinhas. Então, eu não tinha da onde, né? Na época, não tinha recursos, eu tinha que trabalhar. E elas falaram assim, bom, você vai fazer os eventos aqui e todos os eventos que são de lojistas, que patrocinam, vão fazer com você. E aí é uma forma de você arrecadar recursos e você ajuda a gente aqui. Foi assim que... Ô, Lari, você mencionou, a gente mencionou, né? A Ascend, que é uma associação Sim. de lojistas que tem como princípio fazer relacionamento com profissionais e divulgar o trabalho deles. A gente falou do Campinas Decor, que, Sim. né, de certa forma tem isso, seus projetos. Como que você enxerga hoje esse mercado, assim, né? É como se depois a gente vê que veio muito o crescimento das redes sociais, né? E então eu queria que você me falasse, assim, acho que esse tanto de assédio de relacionamento com os profissionais, o que você vê desse mercado? Quais são os principais desafios que a gente enfrenta hoje para atrair a atenção desses profissionais, sendo que tem vários recursos, né? Várias pessoas chamando eles e buscando essa atenção, né? Bom, isso é um assunto que a gente conversa bastante, né? E eu acho que hoje, apesar das redes sociais estarem aí para ajudar, né? A rapidez que a gente tem, né? Com o que acontece, as coisas, né? O que a maioria das pessoas, né, entenderam hoje é o fato de que precisa fazer relacionamento. Antigamente era a minoria, né, que tinha essa visão. Hoje todo mundo entende que tem que fazer relacionamento. E, claro, existe uma sobrecarga, né, inclusive para os profissionais. Então, assim, eu acho que, apesar de tudo, volto e insisto em dizer que é importante a gente ir novamente na contramão dos novos tempos. Isso é uma coisa que eu insisto, porque hoje o que eu vejo que a última coisa que as empresas que acreditam que estão fazendo relacionamento, elas não estão fazendo relacionamento. Elas estão fazendo captação de venda. Isso são coisas assim que, há momentos que eu vejo isso muito nítido, sabe? Eu sei que a gente tem um mercado fechado em relação a isso, mas eu acredito que poucas empresas realmente entendem o que é fazer marketing de relacionamento. Entendeu? Que o dar e receber, o ter que, né, assim, por exemplo, eu acho, por exemplo, que uma relações públicas tem que estar dentro de qualquer empresa. Independente de qual segmento. Mas o que é esse marketing de relacionamento, né? Então, um profissional, né? Um arquiteto, um design de interior que está sendo o tempo inteiro assediado por diversos canais, tendo que expor o trabalho dele de diversas formas, né? Quando que a gente diz que... E a gente conversa muito aqui dentro que o nosso maior ativo que a gente tem hoje é relacionamento. A gente deixou de vender produto, serviço, hoje o que a gente vende é relacionamento, né? Então, quando a gente fala assim, que eu tenho que me relacionar, o que se dá, onde que se dá o sucesso desse relacionamento? É você se relacionar realmente com ele, independente do momento que ele está. Entende? Respeitar o momento dele. Porque da mesma forma, porque relacionamento se sente, né? É notável. Então, assim, quando uma pessoa está fazendo um suposto marketing de relacionamento por outros motivos, o outro percebe. Sem ouvir também, né? Eu acho que é isso. Eu acho que... Exatamente. Acho que o grande diferencial, assim, é a escuta, né? A escuta. É a atenção. E estar. Então, assim, é estar com ele. O momento que você puder, a hora que você puder, ou que ele não puder naquele momento, mas no outro vai dar certo. Se naquele momento ele está numa fase que ele não consegue comprar mobiliário, que ele está na parte da construção, você estar ali. Você investir nele, acreditar nele, estar do lado dele. Isso para mim é marketing de relacionamento.
E me conta aqui, saindo um pouco desse universo, né, da arquitetura e tal, que eu acho que a gente sempre fala dos desafios e do que a gente entende que é futuro, tem os desafios também dos profissionais que eles vão enfrentar, né? Eu acho que a gente discute muito a vinda de inteligência artificial, diversos programas, como que você vê que esse profissional ele tem que se posicionar ou desenvolver as habilidades para o cliente dele, para ele captar, né? Acho que você está no exercício de para as marcas parceiras captar esses profissionais, mas como que eles também devem se posicionar, você acha, fazer relacionamento para eles que captarem seus clientes? Já falamos assim sobre isso também. O que eu acredito hoje que é o mais importante de tudo é ele estar preparado para o cliente dele. De todas as formas. Ele precisa ter capacitação profissional, desenvolvimento pessoal, ele ter processos, ter qualidade de atendimento. Porque quanto mais preparado ele estiver para o cliente dele, mais fácil vai ficar para ele. Porque a leitura do cliente dele é mais clara, ele ouvir o cliente dele, né, para conseguir alcançar o sonho que o cliente tem ali e ele conseguir especificar de uma forma mais rápida e objetiva. Sim. Ter os parceiros, fornecedores, aliados, né, nessa luta, né? Então, por isso de conhecimento, né? Por isso que ele precisa conhecer os fornecedores e ter condição de comparar o que é melhor para o cliente dele. Porque isso faz parte do trabalho dele também, certo? Faz parte que ele conheça o produto e que ele saiba aonde ele pode ir. E com certeza, se esse processo acontece, o cliente volta. Não é o Instagram, não é o Facebook, não é o Twitter. É a segurança, né? É oferece o relacionamento. Porque o grande lance não é você ter problemas, e sim como resolvê-los. Sim. Né? Dá a cara ali e falar, eu tô aqui. Já te ensinou seu chefe lá atrás. Exatamente. Ô Lari, você falou de sonhos, né? E eu queria saber um pouquinho, quais são os seus sonhos? Porque me parece que nós temos sonhos em comuns. Tem. Gente, eu quero minha pousada, Paula. Vou sair correndo, você sabe, né? Você sabia que tem várias marcas hoje gringas do mercado da moda abrindo pousadas super luxuosas com essas parcerias, né? Então a gente podia pensar numa pousada Ars ali, ó. Olha, na Bahia. Então, nossa, seria o ideal. Sim, você sabe, né? O pezinho. Ou tem Joaquim Egídio ali. Na verdade, a gente tem um lugar mais próximo e mais promissor agora, assim, no momento. Mas eu conto fechado para você. Daí, né? Enfim. Mas você acha que uma forma... essa é a estratégia dessas marcas do mercado da moda, europeias, de montarem os seus próprios hotéis, né? Como sendo uma forma de se relacionar com o público. É uma boa estratégia? Você veria espaço para replicar essa estratégia aqui? Olha, o que eu entendo, o motivo pelo qual me faz querer ter um lugar como esse, é conhecer as pessoas, é saber das histórias, das famílias. Eu estava dizendo até um pouco antes, né? O que despertou isso em mim, porque eu fiquei numa pousada em Porto de Galinhas um certo momento, pequena, no centro, e era um casal, eu não lembro se eles eram, faz tempo já, se eles eram australianos, enfim. Eu lembro que eles tomavam um café da manhã com a gente, na mesa, né? E eles contavam as histórias, e ouvia as nossas, enfim. Aquilo me despertou tanta paixão, sabe? A gente chegava, quando eles viam que a gente estava chegando para a pousada, já saíam correndo, fazia aquele chá gelado e levava para o quarto, sabe? Eu falo sobre cuidar, porque
eu amo cuidar das pessoas. Então, eu acho que isso é sonho. Então, assim, isso é, de novo, eu acho que tudo isso só acontece se a sua intenção realmente é de cuidar. Senão... Mas eu acho que é um mercado promissor, né? Porque todo mundo gosta de viajar, não gosta de descansar? Eu acho que sim. Que legal. Ô, Lari, a gente não poderia deixar de trazer esse assunto como mulheres, mães. Como é pra você ou como foi, né? Acho que a Duda já tá... Eu falo que o meu de 8 já é pré-aborrecente, a sua Ela já tá deve estar vai fazer adolescente, 14 essa né? semana. E eu acho que eu queria ouvir de você duas coisas. Primeiro, como foi conciliar a maternidade e trabalho, que eu acho que isso é uma pergunta básica, né, clichê, mas também eu acho que a gente tem trazido uma discussão mais nova em cima da maternidade de adolescentes hoje em dia. Então, quando a gente acha que eles já estão crescendo e que a gente pode se afastar, acho que vem um período que tem reforçado a importância da gente se manter atento, presente e tal. Então, eu queria que você falasse desses 2 momentos para você. Sim. Primeiro que realmente, né? Eu tive o prazer de poder ficar com a minha filha nos... Privilégio. A gente foi presente, porque nem todas as mães podem, né? De ficar com a minha filha durante um ano e meio, quando ela nasceu. Eu não trabalhei. Eu fiquei em casa, curti, vivi e tal. Quando eu voltei a trabalhar realmente, aí eu comecei a ir sozinha, porque o pai dela não morava no Brasil. Então, eu era mãe sozinha, solo, porque o pai dela estava fora. Ele vinha muito pouco pro Brasil, né? A cada 3 meses, 4, dependia do período. E ficava muito pouco. Mas eu acho que isso se identifica com muitas outras, né? Então a gente corre, a gente trabalha, a gente vai pra escola, volta. Quando a gente acha que não vai conseguir, a gente consegue. É porque a gente não tem alternativa, A gente né? não tem, Tipo, né? eu Não acho dá que pra isso, guardar não... na gaveta, né? Você tem que fazer e pronto. E que foi maravilhoso também. Eu tive muita sorte. Mas você considera que você fez um bom trabalho? Muito. É? Eu sou muito boa mãe. É? Eu sou muito boa mãe, eu fiz. Né? Por outros também, que eu não vou aprofundar, mas a Duda nasceu Mas com quando problema, você olha né? pra ela e fala assim, o que você vê nela que fala assim, nossa, eu fiz um bom trabalho? Uma característica dela que te dá esse orgulho assim? Ela hoje. Quem ela tá se tornando? Ela tá com 14 anos e a referência que ela tem de família, de trabalho, de respeito, né? De ter a opinião dela, diferente das adolescentes que a gente vê hoje, sabe? Ela vive a família, ela vive a minha relação com ela. Ela não é uma adolescente normal, eu não sei se vai piorar, mas assim, hoje ela é incrível. Então, assim, ela entende o meu trabalho, o quanto eu trabalho, sabe? Ela coloca o trabalho como uma coisa importante, mas eu sempre estou presente na vida dela em todos os momentos. E por mais que eu ame o que eu faço, eu amo o meu trabalho, eu amo trabalhar, eu amo que eu não conseguiria ficar, né? De estar cansada muitas vezes, mas não existe nada na frente dela. Ela é sempre sua prioridade. Sempre. A qualquer momento, desde da apresentação da escola, ou na hora que ela tá chorando, ou na hora que ela precisa de mim, ou na hora que ela não precisa também, entende? Então, assim, eu falo que cada vez ela precisa menos de mim. E menos assim, né? Não emocionalmente, mas assim, ela é independente. E como é que você se sente com esse cada vez ela precisa menos de mim? Ai, Paula, eu fui criada assim, né? Eu fui criada para ser livre e independente. Minha mãe sempre diz que a gente cria filhos para o mundo. Ela sempre. Minha mãe nunca deixou de ser presente, mas ela sempre deixou a gente ser livre. Então, a Duda amanhã ela quer ir para fazer intercâmbio. Vai embora, sabe? Eu vou morrer? Vou. Vou ficar com saudade? Vou. Mas é a felicidade dela. É importante, né? Eu falo assim, o importante é você fazer aquele bom trabalho, que aí é o resto da vida, sabe? Então, caráter, educação, respeito, sabe? Eu acho que a Duda sabe muito bem
essas funções, que sabe, legal, na nossa vida e da nossa família. Parabéns. Ah, Agora vamos, acho que a gente terminando, uma rapidinha só pra gente entender um pouquinho mais seus gostos profundos. Praia ou montanha? Está fácil. ai, meu Deus, não, eu amo os dois. Adoro estar na praia, adoro estar na montanha. É? Amo os dois. Não tem um. Tem Não praias tem. com montanha, né? Dá pra Tem, achar dá pra ter os dois, mas assim, eu amo um verdinho. Que também. legal. Livro ou filme? Livro. Livro? Que livro você tá lendo? Você tá lendo um livro? Agora tudo sobre o amor. Tudo sobre o amor. Mas é romance? É um romance. Eu li um outro ótimo também. Que inclusive eu comecei a ler esse por conta do outro. Mas eu tô na metade ainda, então. O meu gosta de drama e suspense. Vinho ou cerveja? Ai, cerveja. Eu também prefiro a cerveja. Dia ou noite? Ai, noite. Noite? Eu amo a noite. É? Uhum. Amanhecer ou pôr do sol? O pôr do sol. Corrida ou caminhada? Caminhada. Caminhada. Correr de quem, né? É correr Eu já de corro. quem? Natal ou Réveillon? Réveillon. Viajar ou curtir em casa? Viajar. Ai, doce ou salgado? Doce. É. Muito. Eu ou Milton? Não! Aí não! Aí não, Olha isso, Miltinho! Querida, muito obrigada. Valeu demais por você estar aqui. Valeu, tomara que dê certo, que seja mais um de muito sucesso. Com certeza. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.